Você falou rapidinho do Freud agora, e você falou da interpretação dos sonhos, né? A interpretação dos sonhos ela foi publicada em 1900, certo? 1900. Então a gente já tem aí 123, estamos indo para Uhum. 124 anos da publicação da interpretação dos sonhos, que eu acredito que foi um dos primeiros trabalhos do Freud Sim. nessa área. O quanto que o trabalho do Freud continua atual nos dias de hoje? Olha, a gente tem um grande pesquisador brasileiro, um amigo, que eu reputo assim, a nossa grande chance de um Nobel, ela vem por esse cara, chama Siddhartha Ribeiro, né? E ele escreveu um catatal gigante, uma obra assim maior mesmo, chamada Oráculo da Noite, sobre a função dos sonhos a partir das neurociências, né? Então ele trouxe a função dos sonhos para os Yanomamis, para os indígenas, função dos sonhos em diversas culturas, né? Fez um estudo muito detalhado e atualizado, né? Tem acho que 3, 4 anos que ele publicou esse livro. E ali ele vai mostrando como boa parte das teses do Freud, elas encontram uma ressonância no que a neurociência de hoje está estudando a partir de ressonâncias cerebrais e técnicas de neuroimagem, né? Então as hipóteses do Freud não estavam equivocadas, né? Algumas precisam ser reformuladas, né? Escritas de uma maneira mais precisa, mas assim, no fundo é isso. O sonho ele é uma espécie de acomodador das nossas memórias, né? Ele compacta aquilo que está chegando e junta com aquilo que já estava na memória mais profunda. Ele é um guardião do sonho, do sono. Ele tem uma função criativa, né? Especialmente os sonhos dirigidos, os sonhos, vamos dizer assim, perto do momento em que a gente está acordando. Então, ele é uma função que tem que ver com a imaginação, e a imaginação tem que ver com o desejo. Eles têm os sonhos, uma estrutura temporal, a parte do presente, vai ao passado e projeta uma espécie de futuro, né, já realizado. Existe uma deformação nos sonhos, bom, que o Freud chamou de simbolização, e que as neurociências dizem, bom, é parte do nosso processo de reacomodação neuronal da informação, né? Existe alguma coisa que o Freud ele foi refutado? Que a gente olha hoje e fala assim, putz, essa parte aqui do trabalho dele já não é tão com ponto com a psicanálise trabalha? Há muitas coisas, né? Por exemplo, ele tinha uma teoria, vamos dizer assim, do desenvolvimento psicossexual, né? Oral, anal, fálica, que isso mais ou menos se sucedia. E não vamos dizer que isso está errado, mas isso era muito parcial, isso era muito aproximativo, né? Perto do que as diferentes formas de desenvolvimento da criança, desenvolvimento do bebê, podem verificar, né? A teoria que ele tinha sobre a gênese do eu, né, é também uma teoria que a gente vai dizer assim, muito aproximativa, né? A gente tem dados mais interessantes, né, ou maneiras mais refinadas de pensar isso hoje, né? A ligação entre o eu e a consciência, por exemplo. A gente, quando fala em psicanálise, imediatamente pensa no inconsciente. Mas um dos maiores enigmas para a psicanálise e para a teoria psicológica contemporânea é como funciona a consciência. Como é que a gente tem consciência das coisas? Em que lugar, né? E como que o cérebro produz esse efeito de tomar consciência de? E como é que... Você é professor da USP hoje. Como é que estuda-se isso partindo do ponto de que, por exemplo, provavelmente você indica esses livros para um aluno. Tá, pô, aqui, vamos estudar a psicanálise, começa por Freud. Ó, lê isso daqui, mas... Isso daqui tá mais legal, isso daqui não tá mais legal. Como é que é essa formação a partir do ponto do... Talvez isso daqui esteja mais acurado do que a gente tem hoje, talvez isso menos. Porque não é uma... A psicanálise, pelo que eu tô entendendo, não é algo extremamente... que nem a medicina. Essa veia circula sangue, isso daqui passa não sei o quê, então funciona assim, né? Ela é mais teórica também, né? Perfeito, né? Ela é uma disciplina, vamos dizer assim, que... onde a gente não consegue comparar tão bem, né, os processos genéricos dos pacientes, né? No caso da medicina, você tem lá, o fígado funciona mais ou menos assim, o baço assim, o estômago assim, você tem alterações mais ou menos previsíveis, né? Cursos de doenças que também são claramente capazes de serem descritos, né? Nos processos psicanalíticos, parece que assim, conta mais as diferenças do que as semelhanças. Né? O caminho que você percorre,
É mais ou menos como nos videogames, assim, ele não precisa seguir as mesmas estações para todo mundo. Né? Ele precisa passar por todos os quadrantes, mas uns começam pelo 7, 2, 3, outros vão do 3, 7, 2. Ou seja, é como se tivesse um conjunto de problemas para resolver, onde a ordem não é clara e nem definida. Né? Você tem um outro problema que é assim, as doenças mentais não são como as outras doenças. Para princípio, elas não são nem chamadas de doenças, elas são chamadas de transtornos. Né? E os transtornos são, vamos dizer assim, a classe das doenças mais mal definidas que a gente tem. Né? Então, há revoluções, assim, a forma como a gente nomeava o nosso mal-estar há 50 anos é completamente diferente do que como a gente nomeia hoje. E você vai dizer, isso foi um avanço? Mais ou menos, porque essas novas descrições, elas são cada vez mais convenções. Vamos chamar de depressão? Isso. A pessoa tem A, B, C e D. Ah, então é depressão. Vamos chamar de ansiedade? Aquilo. Vamos chamar de TDAH? Aquilo outro. Ou seja, são formas de sofrimento onde você não tem o processo causal bem descrito. Não é assim, olha, tem o hipotálamo, ele produz a dopamina, e daí o excesso de dopamina redunda em Parkinson. Ok, isso é doença neurológica. Então você tem a serotonina, que mexe com a noradrenalina, e daí você tem uma neurose, daí você tem uma depressão. Não é verdade. Né? Então, a diferença, né, na maneira de você conceber o objeto que você está tratando é outra, né? Vai por aproximação, vai por o relato, né? A linguagem é muito importante. Daí o Lacan dizer que a psicanálise é uma ciência da linguagem, né? Habitada pelo sujeito. Talvez esse seja a dificuldade não só do tratamento de certos transtornos também, ou às vezes do próprio reconhecimento do paciente, né? Porque às vezes, se não tem algo claro, eu falo muito, por exemplo, eu tenho um transtorno de ansiedade. Quando eu fui diagnosticado com isso, foi uma coisa que pra mim foi tipo, então tudo isso daqui que eu passei tinha um nome. Certo. Então, habitava um campo de uma ideia, só que eu não sabia o que era. Porque pra mim eu vivia a vida inteira assim. Então, a partir do momento que você me fala que eles têm um problema, eu entendo, então, por isso que às vezes estava mais assim, mais assado. Então, talvez seja uma dificuldade que tem não só do tratamento, mas do reconhecimento do sujeito com esse transtorno também, né? Olha, esse é um dos fatos mais interessantes que a gente tem na psicopatologia, que é diferente da semiologia médica, né? Em que os transtornos, eles se transformam na medida que você os nomeia. Entende? Essa pedra, ela não vai mudar se eu chamar ela de pedra, de stone, se eu acho que ela é uma pedra voadora, se eu conto uma história da folclore sobre essa pedra, a pedra continua igualzinha, não importa como você vai falar dela. O sofrimento e os sintomas humanos, eles mudam conforme você o nomeia. Como você acabou de descrever. Olha, a hora que eu soube que chamava transtorno de ansiedade, eu mudei a minha relação com tudo aquilo. Eu criei uma história, eu percebi que vários pontos lacunares e de enigmas, eles estavam conectados, eu não sei direito como, mas agora eu consigo observar isso em mim. Você se transformou, simplesmente porque alguém te deu esse nome. E aquilo que você estava sofrendo também se transformou porque se conectou com outras coisas que estavam soltas aí na tua experiência. Olha só quanta coisa mudou só porque eu falei disso de outro jeito. Cara, que doideira. E isso, vamos dizer assim, mobiliza um outro tipo de materialidade para a gente reverter sintomas. Né? Os sintomas médicos, eles são reversíveis com o quê? Um princípio ativo. Você vai lá e põe uma química, melhora ou piora. Você põe uma tala, melhora e piora. Você age sobre eles porque eles têm essa materialidade. Agora, os sofrimentos que a psicanálise se dedica, mas também a psicologia, também a psiquiatria, eles têm essa propriedade diferente, né? De serem altamente responsivos a como aquele sofrimento aparece nas relações e como ele é nomeado. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre psicanálise com Christian Dunker. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Tem outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!